Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Doutor Campanha, o podcast que lhe explica o marketing político, sempre estreando aqui às sextas-feiras, 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual, a rádio que mostra, que conta o que as outras não contam. Tudo bem, José Carlos Menezes? Tudo bem se a minha internet continuar a permanecer. Me deixando participar. Ouvintes, Cleiton, Justino, tá difícil hoje aqui a coisa. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? Cleiton Bozon, qual é o preste atenção de hoje? Preste atenção. Embora seja um assunto que aconteceu faz uns 15 dias, Justino, mas ainda está reverberando. Teve aquela paralisação, teve aquele 7 de setembro, né, em que os caminhoneiros resolveram fazer depois uma paralisação, e aí o Bolsonaro gravou um áudio para dizer, gente, não paralisem, e os caminhoneiros começaram a falar, não, isso não é verdade, isso daí é áudio do Adnet. Aí depois o Adnet gravou um áudio fazendo sátira. Ou seja... Adnet é um comediante, né? Marcelo Adnet é um comediante. Ou seja, comédia, as pessoas gostam. Ou seja, por que o cara falou é o Adnet? Porque o Adnet faz humor, faz rir, usa muito essa coisa da imitação. Então, preste atenção, dá para você fazer política séria com humor. Cleiton, por que, Menezes... Eu acho que, embora a maior parte dos políticos sejam pessoas absolutamente sem humor ou de cara fechada, o humor faz parte da vida e os antigos romanos já diziam ridendo castigat mores, ou seja, é rindo que se castigam os costumes. A sátira nas sociedades é coisa antiga e dá bom resultado. E fortíssima, né? Pois é, uma boa sátira derruba muita coisa. Uma boa sátira de 20 segundos pode destruir uma explicação de meia hora, não é, Menezes? É por isso que caras como o José Maria Alckmin, que o Menezes volta e meia cita aqui no nosso programa. Adoro. O ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sujeitos bem-humorados que sabiam botar um humor na hora certa, na dose certa, e que passava a sua mensagem bem melhor, não é isso, Cleiton? Aliás, está faltando isso, né, Justino? Ultimamente na política brasileira. É um bando de gente bem mal-humorada o tempo inteiro. Por isso que eu presto a impressão que eu tenho, pessoal, é que os que fazem humor, a começar do mais alto escalão da cargo da República, faz humor involuntário. É voluntário, sem querer. Não mata o humor. O humor não pode ser involuntário. O cara quer dizer, eu estou falando sério. Não é assim, né, Cleiton? Justamente. O humor tá, de certa forma, é que a gente pensa que o humor é você ter que criar alguma coisa que seja extremamente engraçada. Você saber contar um bom caos, contar uma boa história com leveza, e dar um final que seja engraçado, que seja criativo, isso é humor, né? Você não precisa criar grandes esquetes para poder fazer. Cleiton, ressalte-se que o áudio do presidente para os caminhoneiros, ele fez com tanta má vontade, ele não queria falar aquilo, que parece realmente uma coisa fake. Não, mas o humor dessa história, Menezes, não é nem o áudio que ele fez. Não. O humor é as pessoas acharem que ele não fez o áudio. A questão, eu acho que Menezes, que aí a gente vê um outro aspecto do mundo de muita comunicação que a gente usa, né? Chega um ponto, tanta fake news se solta, que a verdade é confundida com fake news. É verdade. Né? Que o sujeito diz, eu estou dizendo a verdade, e fala, não, você nem você é. Isso E aí o Adnet entra, olha só, tudo isso é um grande humor, né? Aí o Adnet entra falando, gente, aí o Adnet falando do áudio do Bolsonaro. Aquele áudio é falso, verdadeiro é esse. Aliás, eu vou pedir para vocês dançarem a Macarena até as 3 horas da manhã. Então é muito divertido. A história toda é uma esculhambação total, né? E aí, para a gente encerrar o bloco, quem vai disputar as eleições do ano que vem, de 2022, se prepare que não vai, essa sátira, essa fake news
solta, não vai ser só nas campanhas presidenciais de governador, vai chegar no nível da cidade, né? Bom, vereador, então é isso. Todo mundo. Preste atenção. Preste atenção. E vamos entrar. Cleiton, o que vem aí agora, hein? Agora, dica do especialista. Vou soltar a vinheta. A dica do especialista. Bem, Justino. o Cleiton, queridos ouvintes, Menezes, nós vamos continuar nesse episódio o papo maravilhoso que a gente iniciou no episódio passado. Se você não ouviu na rádio, não ouviu no Spotify, não viu no YouTube, vá correndo, porque foi uma conversa muito boa com o Marcelo Vez e a Gil Castilho, da Tupi Company, 2 especialistas em marketing político, tão interessantes que a gente resolveu dobrar o programa. Então, normalmente a gente só faz, você que nos ouve e nos assiste sabe muito bem, mas a gente viu que essa dupla merece e vale 2 capítulos do nosso podcast. E esse capítulo seguinte, pessoal, Zé Carlos Menezes. Esse episódio é sobre a experiência da Gil e do Marcelo na política africana. Eles têm uma longa experiência de trabalhar naquele continente que, se não me engano, são 52 países, 51, 52. Quer dizer, não existe a África, existem 52 Áfricas diferentes, e que tem muita similaridade com a gente, por causa da colonização portuguesa, parte lá, parte aqui, por causa da escravidão, e que a gente, em geral, na verdade, não conhece. Então, a gente aproveita essa chance maravilhosa de conversar sobre a política no continente africano, em alguns países especificamente. Deixa eu fazer um comentário rápido. Pois não, José Carlos Menezes, você trabalhou vários anos na África. Pois é, eu trabalhei lá nos anos 90 em Angola, né? Participei das campanhas legislativa e presidencial. Na época, a internet praticamente não existia por lá, né? Então, eu me lembrei bem disso agora, porque a internet está me perseguindo aqui. Eu entro e saio por minuto dessa conversa. E você trabalhou, Menezes? Rapidamente, oportunidade de falar e pronto. Você trabalhou com José Carlos Santos, né? É isso? O Menezes está com problemas de conexão, gente. Está com problemas de conexão. Então, vamos continuar. Nós, daqui a pouco ele volta. Bom, Gil e Marcelo, a experiência de vocês na África. Como é que começou? Como é que vocês criaram esse vínculo com países e com a política africana? Quem nos conta? Vou pedir licença para a Gil. Eu queria contar rapidinho essa história, porque eu adoro contar essa história. Eu vou pedir para ela essa gentileza. Bom, primeiro, aí cumprimentar o Cleiton, o Justino e o Menezes, né? Agradecer aí a audiência do público da rádio. Muito obrigado. O que acontece? Lá atrás, numa conversa que a gente estava tendo, até citamos ele, o Tom Eisenloy, no outro podcast, o Tom, fomos tomar uma cerveja com o Tom, e o Tom falou assim, você viu esse negócio de internet que inventaram agora? E eu falei, não, a gente tem acompanhado, a Gil já estava acompanhando bem também, e ele falou assim, como é que é esse negócio de domínio? Aí eu falei, você tem que registrar, assim, assado. Vamos registrar marketing político? E a gente registrou o marketingpolitico.com.br, nosso domínio até hoje, por causa dessa conversa com o Tom, né? E porque a gente registrou, o pessoal em Moçambique foi procurar uma consultoria que falasse português e procurou, logicamente, pelo domínio. E caiu no nosso colo, muito interessante, a primeira campanha, onde nós fomos, em 2003, para fazer o diagnóstico eleitoral deles, depois das 2 primeiras eleições que aconteceram lá. Tivemos um cliente naquele momento, em 2004 fizemos a primeira campanha presidencial lá, e depois acabamos mudando para um grupo que ficou muito próximo nosso, que fundou um partido, e a partir daí passamos a trabalhar com eles.
Por consequência disso, eu fui convidado, né, para fazer um treinamento em Angola. Angola a gente nunca atendeu o cliente, mas eu fiz alguns treinamentos. E em 2011, o pessoal em São Tomé e Príncipe procurava por uma consultoria que falasse português, que tivesse experiência em África, certo? E que, como a candidata era uma mulher, queria uma consultora mulher, certo? Eu ouso dizer que com essas 3 características só existe a Gil, né? Então, que soma as 3 coisas. Campanhas presidenciais na África, mulher e fala português. Então, acabou vindo para a gente isso. E esse ano, o ano passado, na verdade, já tínhamos feito um trabalho anterior, né, de treinamento, e agora, a partir do ano passado, a gente começou a atender nosso primeiro país na África de língua inglesa, que é o Zimbábue, também para um partido de terceira via. Muito bem. E, Gil, como é que é a experiência de trabalhar num país africano? Qual é a grande diferença, Gil e Marcelo, né, da África e do Brasil? De lidar com os africanos e lidar com os brasileiros. Então, Cleiton, mas vamos. Eu estou dizendo um país africano, porque eu já conversei com africanos que ficam muito bravos, que falam: vocês acham que aqui nós somos um país? Nós somos um país, nós somos 50 e poucos países. Então, eles trabalharam com alguns. Tem o norte do Saara, tem o Saara, tem o sul do Saara, tudo é diferente. Então, sim. Gil, diferenças e similaridades com os países que você trabalhou e o nosso país. O que é que você diz? Eu acho que o primeiro lugar, saudar os ouvintes da Rádio Brasil Atual, né? E agradecer pelo convite mais uma vez. E entrando no assunto já, exatamente isso que você levantou, Justino. São países com culturas muito diferentes entre si, e culturas milenares, né? Então, é isso que é o grande diferencial, eu acredito que é esse. São culturas muito antigas, tradições muito antigas, e cada país tem a sua tradição. E depois, logicamente, a gente tem todo o processo de colonização que ainda fragmentou mais a África, separou países de maneira, às vezes, desigual. É interessante também que a gente tem aquele estigma da África em guerra, né? Toda em guerra. Realmente ela passou por vários períodos de guerra, mas a gente tem hoje democracias expoentes aí na África e locais ainda muito, muito conturbados. Mas eu diria o seguinte: em primeiro lugar, que o continente africano é uma paixão, e a África de língua portuguesa, eu acho que, fora o trabalho no Zimbábue, né, que foi iniciado agora há menos tempo, a nossa relação ela é muito mais próxima com a África de colonização portuguesa. Então, Moçambique foi o primeiro país que nós trabalhamos. Moçambique vinha de um período de guerra, era um início do processo de paz, e eu gosto de contar, eu acho que daí isso exemplifica muito bem o que é fazer campanha eleitoral na África. Pena que o Menezes caiu, porque eu acho que ele deve ter uma experiência fantástica sobre isso. Mas o escritor moçambicano Mia Couto, que é fantástico, ele conta uma história de, logo no início, na primeira eleição presidencial em Moçambique, ele, como biólogo, estava viajando pelo interior do país, chegou numa tribo, e curioso, porque ele também era envolvido com a questão política, curioso, ele perguntou se as pessoas estavam se preparando, né? Ele quis dizer se as pessoas estavam se informando para as primeiras eleições que viriam. E aí o Régulo, que é o chefe da tribo, virou para ele e falou assim: nós já estamos muito preparados, nós já dividimos a tribo em dois blocos, metade vai votar na Renamo e metade vai votar na Frelimo. E aí você fica olhando com um olhar de ocidental para isso e fala assim: como é que eu vou falar de democracia se eles acabaram de sair da guerra e o que eles mais têm medo é do conflito? Eles não estão preocupados com democracia, com eleição, não é isso. Então, assim, de 2003 para cá, muito mudou. Eu acho que hoje em dia já existe uma outra visão das campanhas eleitorais, mas naquele momento era muito complicado. As pessoas ainda tinham muito medo. Eu acho que o Menezes, que tem uma experiência sobre isso, vai
concordar comigo, a África toda passou por um processo de guerras de libertação, bem no auge da Guerra Fria, então aquilo foi muito traumático para todo o continente. Foi contaminado, né, Gil? O processo de liberação, o processo de Guerra Fria, o processo de decadência dos impérios que tinham ainda influência na África, como, por exemplo, Portugal, né? Eu vi em Lisboa, uns dias atrás, uma exposição sobre propaganda salazarista, e era o grande complexo do Salazar era dizer: Portugal não é um país pequeno, como dizem. Então, ele botava o mapa de Portugal e somava aqui todos os países africanos para dizer: nós somos quase do tamanho da Europa inteira. Então, foi um momento muito difícil. Agora, Menezes, aproveitando, fala um pouco da tua experiência. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente acha que aqueles países da África, eles são unos, né? Na verdade, eles são países constituídos a partir da colonização. Então, você tem tribos, né? Vamos chamar de tribos assim para simplificar, que estão uma parte num país e a outra parte em outro país. E quando a gente fala tribo, parece que é um monte de gente querendo matar elefante. Não é bem isso, né? São as sociedades antiquíssimas, né? Existiam lá antes do Brasil ser descoberto, como se fala, né? E estavam lá. Então é difícil o cara que está. E no outro lado, naquele mesmo país, tem uma tribo, uma outra entidade que guerreou com esse povo, que é animosidade de anos e anos e anos e anos e anos. Séculos, né, Menezes? Séculos, na verdade, séculos, você me corrigiu corretamente. Então é muito difícil isso. Aproveitando aqui para ilustrar, um dos grandes problemas do Sudão, que acabou na divisão do Sudão, é porque na descolonização, nessa partilha artificial, obrigaram a ficar na mesma unidade territorial grupos que guerreavam entre si há séculos. Então, é muito fácil chegar e dizer: olha, aqueles bárbaros estão se matando. Não, você quis obrigar a ficar juntos pessoas que historicamente não estão juntas. Agora, aproveitando, Menezes, e que a Gil te provocou, conta uma história aí da tua experiência em Angola. Uma vez você comentou comigo que você estava trabalhando lá, chegou um cara, subiu no banco, ele pegou as luzes e foi embora. Como é que é isso? Você lembra dessa história? Não entendi. Que você estava trabalhando lá no governo angolano, chegou um sujeito, entrou, subiu no banquinho, tirou a lâmpada do... Ah, sim. Essa história é interessante. Tem várias desse tipo, porque tinha o tal do socialismo em Angola, né? O regime era dito socialista. Então, a noção de socialismo que as pessoas tinham é que tudo que pertence ao Estado é meu, da minha própria propriedade. Então, se faltava luz na casa, a lâmpada queimava na casa do sujeito, o cara ia lá no trabalho, coró, pegava a lâmpada e levava para casa, sem problema nenhum. O sujeito que, no início, que ia fazer a contagem do consumo de energia elétrica, isso acabou porque eles eram espancados e postos a correr, porque o cara estava um absurdo. O sujeito, como vem querer me cobrar a luz se tudo que pertence ao Estado pertence a mim? Então, esses conceitos também engraçados, né, de certa forma, que a gente enfrentou na campanha. Eu cheguei lá primeiro para organizar os meios de comunicação, porque eles queriam botar regime capitalista, propaganda e tudo mais, e essa era uma complicação infernal. Só uma curiosidade, eles tinham um jornal nacional que começava às 8h15, e a TV tinha horário de começar e horário de acabar. Acabava no horário que fosse lá, que estivesse no ar e pronto, né? E aí o Jornal Nacional, que começava às 8h15, e às vezes tinha um programa que ainda não tinha terminado, não tinha problema, cortava ali mesmo e pufo, né? E começava o Jornal Nacional. Ocasionalmente o programa terminava 15 minutos antes, também não tinha problema. Botávamos uns slides, né, dizendo: em breve, Jornal Nacional. E pronto, 15 minutos. Agora Marcelo... Só para eu fechar uma coisa, sim. Talvez você tenha enfrentado isso. A gente teve que fazer os programas ensinando a votar, porque tinha, entre várias, duas maluquices. Uma que o feiticeiro da tribo podia descobrir em quem você ia votar. E isso era um problema, as pessoas ficavam absolutamente temerosas. Paralelamente à feitiçaria, você tinha também os satélites americanos,
que podiam passar por cima e identificavam o seu voto, fotografavam lá o seu voto, isso era uma encrenca. Ô, Mena, mas sem querer botar fervura, óleo na fervura, no Brasil atual tem um monte de feiticeiro aí que dizem que as pessoas devem votar, né? Mas Marcelo, falando sério, fala um pouco sobre a diferença do processo eleitoral agora, desses que vocês acabaram de trabalhar, e do Brasil. Qual é a diferença? Deixa eu só dar um panorama nessa coisa da divisão, da diferença entre os países. Vou pegar um exemplo, Moçambique. Moçambique é um país que, apesar de ser de língua portuguesa, certo? Você tem 50 dialetos, muita gente que não fala, 2/3 da população não falam português, apesar de ser a língua oficial. Então, assim, a comunicação em Moçambique é realmente muito complexa, tá? A religiosidade em Moçambique, ela é muito interessante, porque a gente foi em vários eventos, né, do nosso cliente, e eles abrem cada vez com uma pessoa de uma religião fazendo uma prece. Então, isso funciona muito bem, eles congregam muito bem as diferenças, porque estão para o lado de lá, estão para o lado do Oceano Índico. Tá? Já em Santo Tomé, que é um país do lado de cá, do Atlântico, ele é diferente. Eles são católicos, extremamente católicos, 100% alfabetizados, todo mundo fala português, e você vê nas casas, nas janelas, crucifixos, assim, pregados, né, feitos de madeira, pregados. Você pergunta, para que é isso? É para evitar que maus espíritos entrem. Então, você tem um mix da cultura, da religião, que não é mais presente, mas dentro do catolicismo. Então, assim, é realmente completamente diferente um país do outro. O que eles têm em comum, certo? A fraude. Em todos eles, a fraude funciona. Marcelo, a votação é em papel, é em lista? Completamente em papel. Tá? Então, quando o pessoal fala aqui em voto auditável, com papel e tudo mais, ele fala, nossa, é o caminho da fraude. Certo? Esse é um caminho da fraude, a gente conhece, vê isso sempre nas eleições. Então, o nosso processo ele é muito mais preciso, credível, e lá você tem... os sistemas de fraude são pitorescos. Você tem, assim, os observadores internacionais são convidados para acompanhar a eleição na urna que vai acontecer junto ao grande baobá, certo? Os caras nem sabem direito o que é um baobá. Aí levam esse grupinho com um baobá menorzinho ali e fazem a votação lá, enquanto os eleitores da oposição estão indo para o lugar certo, e não tem ninguém lá. Aí a oposição não aparece na votação, e o observador internacional fala, a oposição não quis, os eleitores não foram votar. Esse é o relatório. Então, você tem isso. Você tem urna que vem cheia de voto. Daí a gente conseguiu, em Moçambique, mudar para urnas transparentes. Aí você tem, em Santo Tomé, uma roubalheira assim escancarada, né? O pessoal não mostra boletim de voto, não mostra o registro, não mostra o voto, reconta o voto, dá outra diferença, mas isso não faz diferença. Então, a fraude, ela acha milhões de caminhos. As claras, praticamente, né, Marcelo? É praticamente as claras, né? Praticamente as claras. E tudo certo. Então, no Zimbábue, na primeira eleição que a gente participou lá, entrava um soldado com você na cabine de votação com uma metralhadora, e com a ponta da metralhadora ele encostava no seu voto para ver em quem você votou. Quer dizer, quem é que vota na oposição com cara de metralhadora do lado, né? Absolutamente democrático. Pessoal, vamos tirando os excessos que no Brasil talvez a gente não veja já faz 50 anos ou mais, mas é o cenário que a gente tinha antes de 2092, em 1992 ou 1996, quando viu a urna eletrônica, né? A gente sabe que muitas cadeiras para vereador, principalmente, eram decididas na mesa do juiz eleitoral ou em 2 ou 3 urnas depois que fechavam, porque os votos nulo e brancos viravam os votos de alguém. A apuração era num ginásio de esportes, né, com aquela cacetada de urnas, todo mundo manuseando aqueles papéis para lá, fazendo montinhos.
Parecidíssimo, uma esculhambação total. Agora, Gil e Marcelo, nós estamos falando de onde vocês trabalharam, países presidencialistas, países parlamentaristas, o que foi? O que era, Gil? Como é que é? Presidencialista é engraçado. Os dois países que nós participamos, eles têm a estrutura de Portugal, né? Então, você tem um primeiro-ministro que é indicado pelo Congresso, que é o cargo executivo, e você tem o presidente, que é eleito, e que é quem tem vamos dizer assim, a autoridade diplomática, né? Então, o presidente governa para fora e o primeiro-ministro para dentro, seria isso? E as Forças Armadas, enfim, ele é o diplomata, vamos dizer assim. E o primeiro-ministro é quem, de fato, executa, né? O executivo é o primeiro-ministro. Nos dois casos. Então, esse sistema já é diferente. Outra coisa que é diferente do nosso sistema aqui, nos dois casos também. O legislativo é escolhido por voto em lista, né? Então, são listas fechadas que os partidos entregam para a Justiça Eleitoral. Então, também é diferente, não é personalizado. Ou seja, o eleitor vota no partido. O partido que tiver mais votos elege a maior parte da lista, por exemplo. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? É muito difícil você furar esses bloqueios. Então, eu diria que próprio Moçambique, hoje, ter uma terceira via, embora ainda bem terceira via pequena e tudo mais, já é um fato quase que inédito na África, né? Porque você acaba tendo essas polarizações. Via de regra, esses partidos são ex-guerrilhas que viraram partidos políticos, uma que está no governo normalmente há muitos anos, né? Desde a Guerra de Libertação, e a guerrilha de oposição, que virou um partido político também. Então, são culturas muito diferentes. E a cultura partidária ela é muito forte, porque imagina, se você se engaja numa guerrilha para lutar por ela, então ela é uma marca muito forte. As pessoas, elas ali meio que os partidos... Você, sua família, né? Os seus vizinhos, todo mundo estava dentro daquele negócio, não é assim, eu gostei do fulano de tal, não é bem Exatamente. assim. Então, assim, a diferença da questão partidária, ela é nesse sentido. Então, essas seriam as diferenças. Uma coisa que eu acho bacana, que eu acho que nós devíamos ter aqui no Brasil, é que os tempos de televisão e rádio, por exemplo, que lá também são gratuitos, né? Tem o horário eleitoral de rádio e televisão, eles são iguais para todos. Todos os candidatos têm o mesmo tempo. E pronto. Isso é bacana, porque isso cria uma... É lógico, embora nem todos os candidatos tenham a mesma condição de qualidade de produção, mas eles têm a oportunidade... Agora, Gil, agora são TVs e rádios com grande audiência, como aqui também? Então, em São Tomé e Príncipe, por exemplo, 100%, porque a TV estatal exatamente. É a mesma coisa em Angola, funcionava. Agora, Moçambique não. Moçambique já se modernizou. Na primeira eleição, a gente tinha basicamente a TV estatal, que é a TVM, mas hoje você já tem algumas outras emissoras e também a TV a cabo, que logicamente é para uma elite. Apareceram recentemente. Menezes, qual é o caos da semana de hoje? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Verdade, Zé Carlos Menezes, aproveitando que esse programa foi sobre a política na África, você tem algum caos da África, alguma história interessante para nos contar? Você que trabalhou lá vários anos? Tem um bocado, mas vou contar uma que aconteceu com um amigo meu. Era essas confusões sobre o que é socialismo, propriedade privada, essas coisas. Eu fui na casa do cara, ele estava muitíssimo aborrecido nesse dia. Que país nós estamos falando? Desculpe, esqueci de falar, né? Em Angola. Eu trabalhei lá durante uns 2 anos e pouco. E fiz várias amizades e fui visitar um conhecido meu lá. E cheguei lá na casa dele, ele estava muito zangado.
Aí eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, estão querendo cobrar-me as contas de telefone. Mas, sim, natural coisíssima nenhuma, né? O telefone o Estado é do povo, o telefone é do povo, eu não tenho que pagar nada. Disse, mas o que aconteceu com você? Disse, estava a ouvir um jogo de futebol do meu time preferido em Portugal. Então aí eu descobri como era a história. Ele ligava para um amigo lá em Lisboa, durante a parte do jogo, o cara encostava o telefone no rádio e ele escutava o jogo inteiro pelo telefone e não queria pagar a conta, estava zangadíssimo com isso. Para ele, o telefone era do povo, não tinha que pagar, ele era do povo e tal, e fim de papo. Muita gente também lá expulsavam os caras que iam contar a luz, porque a energia era do povo, não tinha que pagar nada. Isso foi abolido durante uma cacetada de tempo. Luz de graça e acabou, se não dá certo esse negócio de cobrar. Foi divertido eu ter descoberto esse uso do telefone. Imagine uma ligação internacional durante 90 minutos de jogo. Numa época pré-internet, né? Pré-internet, telefone fixo da dupla. É o caso de hoje. Fui. Muito bom. Bem, então eu quero agradecer muito a Gil Castilho e Marcelo Vez, da Tupi Company, 2 consultores políticos maravilhosos, experientes, que, lembrando que este episódio foi o segundo de 2, esse episódio maravilhoso sobre a África, sobre experiências políticas e eleitorais da África. O primeiro foi Gil e Marcelo falando sobre a grande experiência deles, sobre o cenário eleitoral de 2022, sobre o que mudou desde que eles iniciaram nos anos 90 a trabalhar com marketing político. E é isso. Obrigado, Gil. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado a todos. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.